Oi, turma, como vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco sobre a probabilidade. A gente já chegou a falar um pouco sobre análise combinatória, algumas coisas nesse sentido, mas a probabilidade também vai ser muito importante na hora de vocês resolverem alguns exercícios que costumam cair, né, em provas de vestibular. Então, exercícios com dados, também com moedas, e aí vai ficar muito mais fácil para vocês. Aqui nós estamos no livro 4, frente 1, capítulo 14, e vou explicar algumas questões para vocês antes da gente entrar diretamente em probabilidade. A primeira coisa que a gente tem, né, de probabilidade, vou voltar aqui, é que ela significa a chance de alguma coisa acontecer. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de chuva para o dia de hoje? Então, é uma chance, né? Pode acontecer e pode não acontecer também. São coisas que a gente acaba analisando. Para isso, a gente analisa, né? Experimento aleatório, que é para probabilidade, ou seja, aquele experimento cujo resultado é imprevisível. Então, por exemplo, nós vamos e jogamos um dado. Tá, fazer assim. Então, jogamos um dado. Nós sabemos qual vai ser o valor que vai cair nesse dado? Não. E a gente sabe que tem alguns números, né? Os dados têm 6 valores e tem uma probabilidade de cair cada um deles. É lógico que entrando no fato do dado não estar viciado, né? Porque existem os dados viciados que eles sempre vão cair no mesmo número. Aqui é um dado normal, pode depender muito do acaso, então não sabemos qual é o resultado, por isso dizemos que ele é imprevisível. Do mesmo jeito que você, quando tem um baralho, tira uma carta, sem distinção nenhuma, tem uma probabilidade, né, de cair várias cartas. Você não sabe qual vai ser a carta que você vai tirar. Então, depende muito do acaso, das situações que a gente tem. E o mesmo jeito para as moedinhas. Então, se eu tenho uma moeda, pode cair tanto cara quanto coroa. E é isso que a gente vai estudar. Qual a probabilidade de cair cada um desses resultados. Então, essa questão de ter algum valor, alguma coisa que a gente contabiliza, sendo que vai ser imprevisível o resultado e vai depender do acaso, vai acabar gerando uma das primeiras questões a serem analisadas na probabilidade. E aí você pode perguntar: mas professora, sempre os experimentos vão ser aleatórios? Não necessariamente. Existem outros elementos que não vão ser estudados em probabilidade, experimentos, que são os determinísticos. Então, por exemplo, se eu taco uma borracha de uma certa altura até o chão, algumas vezes, pode-se prever qual vai ser a velocidade dessa borracha quando ela vai cair no chão. Então, elementos com esses resultados que são previsíveis são determinados elementos determinísticos. E os experimentos, né, aleatórios, que são aqueles que nós vamos analisar dentro da questão de probabilidade, são no sentido
de que, né, lançamento de um dado, tirar uma carta do baralho, sorteio de uma bolinha no bingo. Então, aqueles que, embora repetidos várias vezes, sob as mesmas condições ou condições bem semelhantes, apresentam resultados imprevisíveis. Não é da mesma forma que se eu tacar uma bolinha, uma borracha no chão diversas vezes, vai ser uma questão previsível, mas se eu jogar o dado diversas vezes, todas as vezes vai ser uma questão imprevisível. Então, é isso sobre o experimento aleatório. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a questão de espaço amostral. Então, o que seria o espaço amostral? Seria o conjunto dos resultados possíveis. Então, aqueles que podem acontecer. E aí, por exemplo, temos aqui, né? Exemplo, lançar um dado. Então, se eu tenho um dado, ele tem algumas opções, né? Então, quais são as opções dentro do espaço amostral? Então, se eu jogar um dado, ele pode ter o valor 1, valor 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse vai ser essas são os resultados possíveis. Mas na hora que nós colocamos aqui, a gente coloca só a nomenclatura, né? O número de resultados possíveis. Então, aqui temos estes números e quais são os possíveis resultados? Quantidade. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 opções diferentes para resultado desse dado que vai ser jogado, por exemplo. Então, é nesse sentido, né? Analisando os resultados possíveis, todos aqueles que podem acontecer. Então, temos essas opções. Agora, também nós podemos fazer a análise de lançar 2 dados simultaneamente. Então, vou fazer esse risquinho aqui, que pode até vir um pouco da questão de análise combinatória, para deixar marcado com relação a qual dado a gente vai estar analisando. Então, dado 1, e o dado 2. Primeira coisa, qual é o espaço amostral, né? Os resultados possíveis do dado 1. Então, ele pode ter 6 resultados possíveis. Então, os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? E o segundo dado, não temos nenhuma restrição, então ele também pode ter 6 resultados possíveis, certo? Agora, tem uma informação muito importante que, quando nós analisamos 2 dados, por exemplo, 2 valores diferentes, que juntos vão criar o espaço amostral, tenho 2 informações. Então, se for algo que é ou o dado 1 ou dado 2, por exemplo, nós somamos. Então, se for assim, cair azul ou amarelo, aí seria uma soma. Então, soma. Agora, quando a gente tem um complemento, então um e, é uma multiplicação. Então, por exemplo, aqui, eu tenho que lançar 2 dados simultaneamente. Significa que eu vou lançar o dado 6, o dado 1 ou o dado 2? Não. Significa que eu vou lançar o dado 1 e o dado 2 e a partir disso eu vou ter o conjunto de resultados possíveis. Então, vai ser uma multiplicação e isso faz com que a gente tenha o número
do espaço amostral, que é essa simbologia aqui, igual a 6 vezes 6, que é 36. Então, é isso. Essa é uma diferença entre as questões que nós vamos analisar. Agora, vamos para o terceiro ponto importante, antes da gente falar de uma forma mais direta sobre os eventos, né? Sobre as coisas que vão acontecer. Sobre o evento. Então, o que seria o evento? Primeiro que ele é um subconjunto do espaço amostral. E aí, para explicar para vocês o que seria o evento, seria aquilo que a gente quer que aconteça. Então, por exemplo, eu vou lançar um dado e obter um número par. Então, eu quero que tenha um número par. Agora, a primeira coisa que a gente faz aqui é fazer uma análise. Então, vou colocar aqui, chamar de B. Os nossos resultados possíveis. Então, eu sei que o dado, ele tem valores de 1 a 6. Então, número par. 1 é par? Não. 2 é par? 2 é par. 3 é par? Não. 4, sim. 5, não. 6, sim. E aí, analisando o número, vou até chamar de A, que eu acho que fica mais fácil para vocês. Analisando o número ou os critérios que a gente quer para os nossos resultados, temos que, nesse caso aqui, seriam 3. Então, 3 eventos possíveis, né? Que eles podem acontecer. E aí, subconjunto, lembrando lá das nossas primeiras aulas, no caso, tem muito a ver com, temos um conjunto, que é dos números 1 a 6, e o subconjunto é uma parte dos elementos que estão dentro desse conjunto. Então, nesse caso, o subconjunto é 2, 4 e 6. E aí seria essa análise que faria sobre o evento. Algumas coisas que vocês precisam saber. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a probabilidade de ocorrência de um evento. Então, por exemplo, a questão de análise de uma forma mais direta, e nós até utilizamos esta fórmula aqui, né? Onde os números daqui são os dos elementos do evento. Então, número, elementos evento, e aqui temos o número de elementos do espaço amostral. Então, número, espaço amostral. E aqui, ó, vem dos eventos, que são os números que eu realmente quero obter, e o espaço amostral, todos os resultados possíveis. E sobre essa questão de probabilidade de ocorrência de um evento, o espaço amostral deve ser equiprovável, então todos os elementos tendo a mesma chance de ocorrer, por exemplo, num dado, sendo um dado não viciado. Finito, então tendo os elementos que compreenderão esse espaço, e não vazio, para que seja possível isso acontecer. E falando da probabilidade de ocorrência desses eventos, também é importante lembrar que a probabilidade
de ocorrência de um evento varia de 0 a 1. Então, até analisando na questão de 100%, pode ser uma porcentagem de 0% a 100% de ocorrência de um evento. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de ser tacada uma moeda e cair ímpar? Então, vai ser uma porcentagem. Cair ímpar não, cair cara, perdão. Tudo envolve uma questão de porcentagem e de probabilidade de como esse evento pode acontecer, né? Então, vocês vão utilizar os dados que vocês têm e trazê-los para esta questão aqui, para que eles sejam resolvidos. Agora, eu tenho um exemplo para vocês sobre qual é a probabilidade de, ao jogar 2 dados comuns, então, dados que não envolvem nenhum tipo de problema, seja obtida a soma 8. Então, entra naquela questão que nós já sabemos, né? Primeira coisa, qual vai ser o espaço amostral? Então, jogando dados, né? Temos que o número aqui vai ser, para o primeiro dado, temos, e o segundo dado, 6 opções, né? 6 possibilidades. E no segundo também temos 6 possibilidades de números. Então, como temos um E aqui, acaba sendo uma multiplicação e vira 36. Agora, na questão dos eventos e dos números que a gente quer obter, nós queremos obter um resultado que seja, né, a soma seja igual a 8. Então, vamos começar analisando. Temos aqui que 2 com 6 dá 8. Temos que 3 e 5 também vai dar 8. Temos que 4 e 4 também dá 8. E analisando também, o que mais podemos ter? Temos que 5 e 3 também dá 8. E aí vocês perguntam, ai professora, mas aqui já tem 5 e 3, né? Mas a ordem vai fazer uma grande diferença nisso. Então, por exemplo, eu taco 2 dados, mas cada um deles tem uma coloração diferente. Então, se eu tacar um dado e tiver 5 em roxo e 3 em rosa, vai ser diferente que ter 3 em roxo e 5 em rosa. Então, por isso que nesse caso vai fazer a diferença. Mas, vamos continuar. Temos também a possibilidade de 6 e 2. E lembrando que, como temos aqui 4 e 4, por eles serem números iguais, não vai fazer diferença. Porque se eu tiver 4 rosa, 4 amarelo e modificar, ainda vai ser 4 rosa e 4 amarelo. Então, no caso de números iguais, a gente coloca somente uma vez, e os números diferentes em ordens diferentes vão fazer uma diferenciação. Então, vão ser cada um feito de uma forma diferente. Agora, analisando quais são os eventos que a gente tem. Então, temos que aqui são possíveis 1, 2, 3, 4, 5 resultados para que a soma dê o número 8. E aí, trazendo para a fórmula da probabilidade, temos que o número de eventos é 5 e o número total, né,
de 2 espaço amostral vai ser 36. Então, esse é o valor que nós temos aqui, 36. Agora, eu tenho um outro jeito, outro modo de vocês resolverem. Porque você fala assim, tá, nós temos aqui a probabilidade de, ao jogar 2 dados, seja obtida a soma 8. Mas, o que acontece se eu quiser saber qual é o valor que tem maior probabilidade de ocorrência? Aqui tem um outro macete para vocês, que pode facilitar muitas coisas, principalmente nessas questões de dados, pro primeiro e pro segundo dado. Então, temos aqui, vou chamar aqui de D2 e D1. Então, cada um dos dados, ele vai ter, né, uma nomenclatura. Então, aqui, 1, 2, 3, são as opções, no caso. 4, 5 e 6. Então, são os valores possíveis no dado número 1. E aqui no dado número 2, nós também temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, dá uma ajeitada aqui para melhorar para vocês. Tá, então fizeram essa tabelinha? Fizemos a tabelinha. Agora vamos descobrir como se faz isso. A primeira coisa que vocês podem já analisar aqui, nessa questão de macete, é fazer a soma desses dois resultados aqui. Então, seguindo linhas e colunas, então temos aqui dado 1, dado de 1, dado de 2, temos aqui 1 mais 1, 2. Temos que 2 mais 1, 3. E aqui também temos, né? 1 mais 2, 3. E assim por diante. Então, vamos lá, mais um. 3 mais 1, 4. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. E assim por diante. Eu vou terminar essa tabelinha aqui e eu já volto para falar com vocês, mas vocês já tenham entendido. Então, a gente pega o valor que está na coluna que a gente está analisando e soma com a linha que a gente está analisando. Então, por exemplo, tendo 1, 2, e se for aqui, por exemplo, 1, 4, vira 5. E assim por diante. Então, já volto com os resultados para vocês. Então, aqui nós temos a tabelinha com todas as probabilidades, né? Então, percebamos aqui que temos aqui 6 possibilidades aqui e 6 possibilidades aqui, gerando o nosso número amostra igual aos 36. Agora, eu quero saber sobre o valor 8, né? Então, probabilidade de jogando 2 dados seja obtida a soma de 8. Então, aqui, vocês podem analisar que temos aqui o 8. Então, temos essa fileirinha aqui, que gera 8. E quantos valores temos aqui? Então, quantas vezes o 8 aparece? Então, vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos que os eventos, ou
né? O número de eventos vai ser igual a 5. E a partir daí, já dá para resolver a probabilidade igual a 5 por 36. Da mesma forma que foi feito aqui. Agora, também temos outra questão, né? Analisando qual é o valor que acontece mais vezes, olhando essa tabelinha. Vocês podem perceber que o 8 aparece 5 vezes e temos aqui que, vamos ver, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6. Quantas vezes aparece? 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos que o valor que mais aparece, então, valor que mais aparece é o 7. 7, porque ele aparece 6 vezes. E o valor que menos aparece? Nesse caso, nós temos 2. Então, vai ser o número 2, que aparece somente uma vez, e o número 12, que aparece somente uma vez também. E é isso que nós temos para a nossa probabilidade de jogar 2 dados e etc. Agora, a última coisa que nós temos é a probabilidade do evento complementar. E eu vou direto para um exemplo para explicar para vocês. Então, nós temos uma moeda lançada 3 vezes. Qual é a probabilidade de sair no máximo 2 coroas? Então, a probabilidade do evento complementar, temos que o P, a probabilidade, vai ser igual, né? Então, vou até colocar aqui então, probabilidade de até 2 coroas vai ser igual a 1, que é o 100%, menos a probabilidade de acontecerem 3 coroas. E por que isso? Porque o nosso valor máximo vai ser 2, então 3 não pode. Como são lançadas 3 vezes, tirar esse valor para que seja tudo possível. Então, para facilitar, eu vou chamar cara de Q e coroa de C. Agora vamos fazer a análise, né? Primeiro descobrir essa probabilidade de ocorrerem 3 coroas. Vou colocar aqui. Então, temos aqui então, temos que vamos ver a probabilidade aqui. Primeira coroa, segunda coroa, terceira coroa. Qual a probabilidade de você jogar uma moeda e cair coroa? Como a moeda tem 2 opções, né, de amostra,
eu sei que fazendo duas opções e eu tenho um evento que eu quero que aconteça, então vai ser 1/2. E na segunda vez, temos a mesma coisa. Duas opções, mas eu quero que caia uma só. E na terceira também. Muito bem. Aqui, fazendo a análise desses valores, eu tenho que nesse caso, então, como eles vão ser conjuntos, então vai ser uma e a segunda e a terceira vez. Então, são 3 vezes. Aqui temos o nosso resultado igual a 1/8. Então, a probabilidade de acontecerem, né, de serem obtidas 3 coroas é igual a 1/8. E aí, agora nós fazemos a probabilidade geral. Então, vai ser igual a 1 menos 1/8. E aqui vocês podem até fazer igualar os dados. Então, pode ficar 8/8, que vai ser igual a 1, menos 1/8, que vai ser igual a 7/8. Então, a probabilidade de sair no máximo 2 coroas vai ser igual a 7/8. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês sobre probabilidade. E só dando uma explicada sobre a questão de evento complementar, então é considerando-se um evento E, ele faz parte de um subconjunto de espaço amostral. E ele, o conjunto de elementos pertencentes ao espaço amostral que não estão presentes em E constituem o evento complementar. Então, são aqueles que estão dentro do espaço que a gente tem, do espaço amostral, mas não estão dentro dos eventos, que a gente quer. Então, é um complemento. E isso que eu tinha para vocês, espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida sobre a questão de probabilidade, podem me chamar, me mandar uma mensagem. E tchau, tchau, até a nossa próxima aula.